Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais curiosos e importantes da Bíblia, Gênesis 15. A ideia aqui é a gente decifrar juntos o código por trás desses rituais, promessas e até dos medos de uma aliança feita há quase 4.000 anos. E para isso, vamos usar as lentes da história e da arqueologia. Olha, para quem lê hoje em dia, a cena parece muito bizarra. Um homem já idoso, sem filhos, que está planejando deixar tudo para um servo. Logo depois, ele corta um monte de animais ao meio e vê uma tocha de fogo passando entre as carcaças. Parece coisa de outro mundo, né? Mas cada um desses atos tinha um significado muito profundo e bem lógico na sua época. Então, a pergunta que fica é: o que está acontecendo aqui de verdade? Para a gente poder entender o ritual, primeiro a gente precisa entender o homem. Abrão não é uma figura flutuando no tempo, não. Ele está no meio de uma crise muito real, uma crise pessoal e também de sucessão. Ok, vamos situar a cena. A gente está na idade do Bronze Médio. Esse é um mundo onde a linhagem, a descendência é tudo. A sobrevivência de um clã inteiro dependia de ter um herdeiro para continuar o nome, as tradições e, claro, herdar os bens. Sem um filho, o futuro de Abrão simplesmente se apagaria. E aqui está o coração do problema, nas palavras do próprio Abrão. Dá para sentir a angústia dele, né? Ele tem uma promessa de que vai ser uma grande nação, mas, na vida real, o plano B dele é um servo de Damasco. E é isso que nos leva à primeira grande pista desse nosso quebra-cabeça. Mas que é um servo? Parece estranho, não é? Só que, quando a gente olha para os costumes daquela época, a escolha de Abrão começa a fazer todo sentido. Vamos desvendar agora o enigma do herdeiro. E olha que incrível, a arqueologia nos dá uma resposta fascinante para isso. A descoberta dos textos de Nuzi, lá na Mesopotâmia, revela que o plano de Abrão não era um ato de desespero qualquer. Era um procedimento legal padrão da época. Adotar um servo como herdeiro era tipo um plano de previdência da Idade do Bronze. E essa comparação aqui ilustra perfeitamente o conflito central da história. De um lado, a gente tem o plano de Abrão, que é perfeitamente lógico, totalmente dentro das normas sociais do seu tempo. Do outro lado, vem a promessa divina que quebra essa lógica por completo, insistindo em um herdeiro biológico contra todas as probabilidades. A tensão está toda aí, entre o que é culturalmente possível e o que foi divinamente prometido. Bom, resolvido o enigma do herdeiro, a gente chega na parte mais dramática, mais visualmente forte do capítulo. E é super importante entender que o que a gente está vendo aqui não é um sacrifício religioso comum, mas sim uma cerimônia para validar um contrato. Literalmente um contrato de sangue. A própria linguagem já nos dá a chave. Em hebraico não se faz uma aliança, se corta uma aliança. Karat berit. A palavra em si já aponta para uma ação física, um ato que torna aquele acordo real, palpável e, claro, inesquecível. Então, como é que esse ritual funcionava? Era um processo com 4 etapas bem definidas. Primeiro, os animais eram preparados. Segundo, e essa é a parte mais chocante para nós, eles eram divididos ao meio. Terceiro, as partes envolvidas no acordo caminhavam pelo corredor formado pelas carcaças. E quarto, ao fazer isso, o juramento estava selado. O ponto crucial aqui é o seguinte: o ritual era uma automaldição. Era o equivalente antigo de assinar um contrato com o próprio sangue. Ao passar entre os animais, cada parte estava dizendo, em outras palavras, se eu falhar em cumprir a minha parte do acordo, que eu seja partido ao meio como esses animais. Era o juramento mais sério e solene que existia. E é exatamente aqui que a história dá uma virada surpreendente, uma virada única. Abrão não atravessa, ele é apenas uma testemunha. Somente uma representação da presença divina passa por aquele corredor da morte. Vamos analisar o que isso quer dizer. O fogo e a fumaça são símbolos clássicos da presença divina. O fato de Abrão estar num sono profundo, um tardemar, o tira da equação como parte ativa do juramento. O resultado disso é impressionante. Essa não é uma aliança de 2 partes. É uma promessa unilateral e incondicional. A divindade está basicamente dizendo que eu seja destruído se eu não cumprir esta promessa que estou te fazendo. Todo o peso do acordo fica de um lado só. A aliança agora inclui também uma promessa de terra, com fronteiras muito específicas. E assim como o ritual, essa geografia não é nada mítica. Ela está totalmente ancorada na geopolítica da Idade do Bronze. Sabe, é muito comum as pessoas pensarem que o rio do Egito é o grandioso Nilo, mas o contexto histórico aponta para algo bem mais específico: o Ribeiro do Egito ou Wadi el-Arish.
Essa era uma fronteira geográfica natural e bem conhecida na Península do Sinai, não uma fronteira política que englobaria o Império Egípcio inteiro. E o que isso nos mostra? Que a Terra Prometida não era uma fantasia, mas sim um corredor estratégico e comercial vital, que conectava as superpotências da época à Mesopotâmia e o Egito. As fronteiras da promessa eram as fronteiras do mundo conhecido e relevante para alguém como Abrão. Então vamos juntar todas as peças. O que antes parecia estranho, talvez até sem sentido, agora se revela um quadro coerente, onde cada elemento se encaixa perfeitamente no seu contexto cultural. Então, resumindo a nossa investigação, o herdeiro adotado era uma prática legal comum de Nuzi. Os animais divididos, um ritual para selar tratados. O fogo e a fumaça, uma forma padrão de representar o divino. Ou seja, nada aqui aleatório, tudo faz parte de um código cultural que a gente está reaprendendo a ler. E isso redefine até mesmo aquela famosa declaração de que a fé de Abrão foi creditada a ele como justiça. A palavra hebraica para isso, tzedaká, nesse contexto não significa só ser uma boa pessoa, num sentido abstrato. No contexto de uma aliança significa lealdade, significa manter a sua parte na relação de confiança com o suzerano, o rei ou o poder maior que acabou de fazer uma promessa incondicional. Isso tudo nos deixa com um pensamento final. Muitas vezes, as partes dos textos antigos que parecem mais estranhas ou difíceis para a gente são as que a gente descarta primeiro. Mas como a gente viu hoje, talvez essas sejam justamente as chaves que abrem a porta para o mundo em que elas foram escritas, revelando uma lógica e uma profundidade que a gente perdeu com o passar dos milênios. A estranheza não é um obstáculo, é um convite para a gente cavar mais fundo.